Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E vamos para o nosso estudo, tá? Do livro didático sobre ludicidade e regionalidade, seção 2.3. Sabendo que esses vídeos, conteúdos que são passados aqui, não somente para os estudantes da Unopar, mas você, estudante de pedagogia, você que estuda para concurso, que em sua grade curricular tenha esta unidade, tenha essa disciplina, ludicidade e regionalidade, tá bom? Se você no final, né, você assistir, acompanhar este vídeo, se interessar, né, faz com que você entenda o assunto, porque este canal é para estudante, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, deixa teu like e ou se você vê que pode ajudar algum colega seu, alguma colega sua, então você compartilha, mas fique à vontade. Então, bora para o nosso estudo de hoje: ludicidade e regionalidade. Diálogo aberto. Os jogos e brincadeiras realizados pelas crianças apresentam-se diferentes em relação a formas de expressão em seu desenvolvimento, dada a necessidade afetiva, cognitiva e social de cada criança, como também apresentam distinções se analisarmos a região em que a criança se encontra. É isso mesmo. Em cada espaço geográfico, teremos a demarcação cultural e as necessidades referentes ao desenvolvimento da criança, manifestos nas brincadeiras e nos objetos da brincadeira. Por outro lado, podemos ver que as diferenças de tais manifestações poderão entrar em choque entre as crianças, seja isso na escola ou em outros ambientes, reconhecendo tal atividade ou objeto utilizado para brincadeira como legítimo ou não. Então, neste primeiro ponto em que lemos, podemos entender, ou inicialmente falando, que o que pode interferir também na questão do entendimento das brincadeiras é sobre a região em que a criança ela se encontra. Então, quando há o encontro de culturas diferentes em relação a brincadeiras, possa ser que haja ali um choque, né, de manifestações, de diferenças, né? Porque em uma determinada região, a mesma brincadeira pode até ser usada por outro nome, tá? Mas pode haver intencionalidades diferentes. Então, aqui fala que em cada espaço geográfico teremos a demarcação cultural e as necessidades referentes ao desenvolvimento da criança, manifestos nas brincadeiras e nos objetos da brincadeira. Também pode acontecer que em determinadas regiões existam diferenças ou diferentes tipos de brincadeiras. Nesta unidade, continuaremos a refletir sobre os efeitos da indústria cultural na brincadeira. Então, nós vimos, se você não assistiu, no canal já tem sobre esse assunto, falando sobre a ludicidade e a corporeidade, que fala justamente da indústria cultural em relação
ao brinquedo e à brincadeira. Tomaremos como tema da nossa reflexão aquelas crianças que em determinadas regiões ainda não foram tão influenciadas pelos efeitos da indústria cultural. Para essas crianças, parece que o modo de brincar e construir brincadeiras ou tipos de brinquedos resistiu ao tempo. Com relação ao brinquedo e às brincadeiras que nós vimos na seção 2.1, que as crianças que trabalham também brincam e levam para a brincadeira os objetos de seu trabalho, na seção 2.2, constatamos que a indústria cultural, cuja ideologia de consumo, ideologia de consumo, muitas vezes influencia as brincadeiras, pois leva as crianças a se apropriarem de brinquedos, principalmente pelo prazer do consumo, provocado por meio de atrativos, como seus efeitos sonoros, visuais, beleza e novidade. Assim, com isso, muitas vezes, para essas crianças, o mais importante é ter o brinquedo. Assim, tanto o tempo quanto os significados de ludicidade deixam de estar atrelados a uma construção como algo sério e trabalhoso, para se tornar puro prazer e divertimento momentâneo. Mas não pense que tais valores passam ilesos ao desenvolvimento infantil, pois podemos ter decorrências como comportamentos ansiosos, impulsivos e consumistas. Então, sobre esse determinado assunto, especificamente falando, na seção 2.2, vou repetir, nós estudamos sobre a ludicidade e a corporeidade. Dê uma olhadinha nos outros vídeos. Adentraremos, assim, as discussões que envolvem a manifestação lúdica, agora pensando na sua expressão relacionada ao território geográfico em que a criança se encontra. Então, é como o nosso tema, né, o título, né, do nosso estudo vai falar sobre a regionalidade, o espaço, os lugares onde as pessoas se encontram, onde as crianças se encontram, né? Então, nesta sessão, o nosso estudo vai ter a seguinte questão da situação problema. Então, já vem aí uma pergunta para a gente ter esse questionamento, essa pergunta, e essa pergunta permanecer até o final do nosso estudo e termos uma resposta. Por que algumas brincadeiras resistem ao tempo e aos efeitos da indústria cultural? Porque algumas brincadeiras resistem ao tempo e aos efeitos da indústria cultural. Aí está o questionamento, a pergunta, um direcionamento que a gente precisa manter em nosso pensamento, na nossa mente, e atrelando esta pergunta ao que a gente for estudando mais para frente. Então, lembre-se, por que algumas brincadeiras resistem ao tempo e aos efeitos da indústria cultural? Então, para responder a esta questão, indicamos o seguinte conteúdo, que é o que nós vamos estudar: regionalidade cultural na ludicidade infantil. Atualmente no Brasil, um conjunto de estudos multidisciplinares preocupados com a ocupação do tempo livre e denominados estudo do lazer, indica as brincadeiras presentes e a questão da regionalidade.
Adriana, em 2004, aponta que brincando a criança ela descobre o mundo, ela descobre as pessoas, ela descobre os objetos à sua volta. A criança ela aprende e incorpora valores e as singularidades das diferentes culturas com as quais se conecta. É o mundo da criança. Além disso, enquanto brinca, a criança desenvolve-se, resolvendo aspectos efetivo, cognitivo e sociais. Temos, gente, que sempre pensar no desenvolvimento da criança. Não é somente entender as brincadeiras em si, as regiões em que essas crianças elas estão. Não é a questão somente do objeto, ou seja, com o que a criança brinca, mas o que tudo isso que eu falei das brincadeiras, dos objetos e demais possam estar desenvolvendo essa criança. Mas desenvolvendo em que área, em que aspecto? Afetivo, cognitivo, sociais. Nossos estudos sempre vai olhar para o desenvolvimento da criança, para a criança. Então, vamos fazer rapidamente um tour para mostrar algumas brincadeiras características de cada região, a fim de identificarmos a cultura popular expressa nas brincadeiras das crianças. Então, não é somente brincadeiras, existe significado. Na indústria cultural que a gente viu dos nossos estudos de ludicidade e corporeidade, vai falar justamente sobre o significado, por que a indústria fabrica determinado brinquedo. Elas não fabricam somente por si só o brinquedo. Existe um significado por trás, existe uma finalidade. E a gente precisa entender o que a indústria cultural ela está querendo passar, transmitir, fazer com que aquela criança brinque com aquele boneco, brinque com aquele carrinho, brinque com aquele determinado jogo. E aqui está envolvendo a questão da cultura. Então, nada é solto, certo? Para a gente começar, vamos ver na região norte. Aí tem um mapa onde está apontando, né, com o localizador, onde fala o seguinte: podemos identificar brincadeiras que envolvem lendas e tombos, divertindo as crianças do Amazonas enquanto tomam sucos de tucumã na beira do rio, como brincar de curupira, que é o guardião das plantas e dos animais, competições de perna de pau, quatro cantos, que é o brincar de correr e um ser o pegador, brincar de tucuxi, se eu estiver pronunciando errado, tá, gente? As crianças dividem-se em grupos representando botos e pescadores. Estes últimos devem pegar os botos na água. Então, aqui está mostrando algumas características, alguns tipos de brincadeiras que acontecem na região norte. Ou seja, o ponto principal aí é que as brincadeiras envolvem lendas, tem a ver com as lendas e tombos. Ver as crianças nessas formas de manifestações é importante, pois elas indicam a preservação da história cultural do povo com suas lendas e tradições. Em Rondônia, ainda podemos encontrar brincar de bola de gude ou peteca, cai no poço, que é a brincadeira de adivinhação,
roubo de melancia, que é o pega-pega, queimada, que é a brincadeira de bola. Então, vimos aí um pouco, tá, das características, os tipos de brincadeiras que envolvem, né? Aí vai o foco é, como eu falei antes, não é as brincadeiras por si só, vai envolver seus significados, assim como os brinquedos. Então, aqui dos exemplos que foram citados, está falando que o que passa a identificar as brincadeiras na região norte é que essas brincadeiras envolvem a questão de lendas, das lendas e tombos, né? São as tradições. Então, esse é um ponto importante de se observar as brincadeiras nesta região, a região norte. Então, vou encerrar por aqui. A gente vai continuar no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique longo, para que a gente possa, como foi falado, fazer um tour pelas regiões do Brasil, que a gente possa identificar os tipos de brincadeiras de cada região, tá certo? Lembrando, é importante não ver somente as brincadeiras por si só, tá? Mas que há algum significado. E nesta questão aqui falando sobre região, as brincadeiras da região norte envolvem lendas e tombos. Até mais, pessoal.